Estamos começando mais um programa da série Alexandre Santos Convida e hoje eu vou receber o médico Sérgio Paulo, que vai nos falar sobre um tema que é extremamente importante, que é a saúde pública no Brasil. E o Dr. Sérgio, ele tem uma solução que exige menos recursos para oferecer um resultado interessante. Boa noite, Sérgio. Como é que você está? Tranquilo? Boa noite, Alexandre. Boa noite aos seus ouvintes e telespectadores. Estamos aí, um momento muito importante, educativo, né? A população, para ela entender os motivos, né, de termos uma saúde pública de má qualidade e muito cara, né? Isso é uma coisa interessante, rapaz. No Brasil, nós temos uma situação muito interessante, porque a despeito do SUS, né, que é elogiado mundialmente, mas o fato é que a classe média, por uma razão ou outra, ela não gosta do SUS. Ela prefere se abrigar nos planos de saúde e ela recorre ao SUS somente quando são procedimentos muito caros, e aí ela vê que o SUS resolve. Mas, de modo geral, a saúde pública ela recebe muitas reclamações. E, evidentemente, que isso é que você tem algumas sugestões e soluções para a questão. Qual é as suas ideias? De pública. O Ministério da Saúde, melhor seria chamado Ministério da Doença, né? É um ministério que ele gasta 80% da verba dele com doença e 20% com prevenção. E isso não funciona, né? A população está envelhecendo mais, né? A população, então, é um grande desafio na previdência e tudo, a população envelhecer, mas com saúde. Outro dia, um grande geriatra estava falando de um grande desafio, por exemplo, para o idoso, é de ele ficar doente o mais longe possível. Período de inatividade e dependência, onde aumenta os custos, fosse o mais próximo à morte, né? Então, menor tempo. Houve um estudo canadense em que eles investiram um acompanhamento de criança até a vida de idoso, em que se deu educação alimentar, educação de prática de esporte, e foram comparar essas pessoas no final da vida, né? E a incidência, o percentual desses idosos que foram crianças com boa educação alimentar e de educação física, pouco utilizaram o hospital. Então, você tem, são várias coisas, né? Então, a educação desde pequeno, uma educação do ensino fundamental, como diz Paulo Freire, em que a educação bancária, a transferência de conhecimento é meio, não fim. O fim é pensar. Então, você tem o exemplo do Ranceniano. A maioria dos Rancenianos, os Rancenianos que têm mais sequelas, são aqueles que têm menor poder, que tiveram o ensino fundamental incompleto, o ensino médio incompleto. Só 4% dos rancenianos têm o curso superior. Porque essas pessoas, a educação onde faz as pessoas pensarem, ela pensa sobre ela. Ela tem uma mancha, ela está mais obesa, ela se preocupa em resolver. Então, deixa de ver uma mancha, por exemplo, na hanseníase, quando ainda não transmite, quando ainda não atingiu os nervos, né, que é o responsável pelas sequelas, cegueira, tudo. Essas pessoas deixam de procurar o médico no início, e isso gera um grande desperdício do dinheiro público. E entra também a questão da educação do médico.
Nós temos hoje muitas faculdades de medicina. Em Pernambuco tinha, eu acho que tem mais 16, que não oferecem uma qualidade de ensino que deixe o médico qualificado, quando se formar, para resolver os problemas, né? Então, essas pessoas têm essa maior. Por exemplo, o aluno de medicina no Brasil, o conhecimento, por exemplo, de hanseníase é basicamente teórico. Eu sou professor de medicina, Faculdade de Ciências Médicas, e procuro perguntar aos alunos qual a experiência deles com a hanseníase, praticamente teórico, um caso, outro. Então, esse futuro médico que teve uma formação incompleta, ele vai, o que é que vai acontecer? O paciente, um médico que não seja bem treinado, o que é que acontece? O paciente vai ao médico, aí ele olha, como outro dia, no programa de Aldo Vilela, tinha uma moça com uma criança com dor de cabeça. Aí chegou lá, aí o médico, dipirona, vá para casa. Aí voltou, doutor, o menino continua com dor de cabeça. Se ele tivesse desconfiado a nuca, assim, um exame mais detalhado e detectado a meningite no início, ele daria um antibiótico para essa criança e ela ia para casa. O que é que acontece? O grande desperdício pela má formação do médico. Ele passa remédio errado, o governo gasta dinheiro. Ele passa exames complementares desnecessários, o governo gasta dinheiro. Quando ele adia, o paciente piora, inclusive na hanseníase, né? Se tratasse da manchinha, pronto, passar o remédio, ia todo mês. O ranceniano, por exemplo, se deixado os casos mais avançados, a pessoa começa a ter febre, dor nos nervos, cai, e é obrigado o quê? A se internar, certo? No internamento, olha, outro gasto, não. Remédio desnecessário, exame desnecessário, internamento desnecessário. O que é que acontece no internamento? O cara vai precisar, como o pai, a mãe de uma funcionária minha se internou no hospital aqui, público, um exame para pedir exame dentro do hospital é lento. O tempo de permanência do paciente é muito maior. Por quê? Porque o governo, nossos gestores, Alexandre, não investe na qualificação do funcionário público. O gestor público no Brasil, ele ainda não caiu a ficha da importância da qualificação permanente dos médicos, das equipes de saúde. Um médico da atenção primária bem treinado, qual seria ele? O ideal seria um médico que recebesse treinamento nas várias especialidades para resolver os problemas frequentes da comunidade. Mas esse médico não é treinado. Então, o que é que acontece? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. No Alto do Pascoal, eu fui lá para um centro às sextas-feiras, treinar esses médicos. Quando eu cheguei lá, o doutor Cacá, o médico que estudou, tá, de todos, foi o que estudou, ele me disse: olha, Sérgio, a fila de espera para um médico, para um paciente aqui, para dermatologista, é de 2 anos. E aí comecei a atender em 3 consultórios, com 3 semanas acabou a fila de espera. O que aconteceu? Esses pacientes foram a mim. Às vezes ele dizia, o médico, vamos fazer um exame. Não, passa só esse creme e resolve. E se fosse com ele, sem mim, ele iria passar exame necessário, o paciente vai e volta e vai piorando. Então, o grande desafio na saúde pública do Brasil é investir na educação da população, principalmente no ensino fundamental, para fazer as pessoas pensarem, refletirem
olha, eu preciso procurar um médico, eu estou ficando obeso, eu estou comendo errado, né? Sabe, inclusive de meio ambiente também, né? É outra coisa muito importante, saneamento básico é muito importante. O governo deveria o quê? Educar a população dentro de casa a saber separar o lixo orgânico do lixo reciclável, né? O que é que acontece? Os pacientes, eles jogam lixo nos rios, nos canais, o que acontece? Obstrui lá a canalização do saneamento básico, retém água, e água é uma fonte de muita infecção para as pessoas, né? Então, de várias doenças, zika, chikungunya, dengue, né? Muita gente morre disso. Não precisaria. As vacinações, a vacina é muito importante, é outra coisa muito importante. Nesse governo anterior, houve uma coisa absurda, né, de desvalorizar a vacinação. O Brasil, que era campeão mundial em vacinação, país, houve um processo pela motivação, estímulo às pessoas não se vacinarem. Quantas pessoas morreram no passado, foram para o hospital por não ser vacinadas, né? Então, são essas coisas muito importantes que é a educação da população desde pequeno, de pensar, eu tenho uma coisa, eu tenho que procurar um médico logo. A educação médica, que é deficiente. O médico hoje que se forma, ele não está capacitado a atender. E também o governo não investe na a chamada educação médica continuada. A gente não pode parar de estudar, nós médicos. No Canadá, na Inglaterra, o médico ele é avaliado anualmente para ver se ele é, continua atualizado. E se no Canadá, por exemplo, se ele descobrir que o médico não está, ele deixa de ser médico. Há um estado nos Estados Unidos que o médico ele é obrigado a ter 90 horas de aula prática num grande hospital anualmente, né? Se nós temos uma tripulação de voo que é a cada 6 meses, eles são avaliados do ponto de vista psicológico e de orgânico, e nós médicos que lidamos com vida diariamente, por que não ser avaliados sempre? Obrigados os médicos a ser avaliados. O Conselho Federal de Medicina não faz isso. E os conselhos regionais também não. Então, é um problema realmente estrutural, né? Não tem, olha, se você perguntar a um prefeito qual é seu o pior problema que você tem, ele vai dizer sempre que é saúde. A saúde pública está falida. Nós poderíamos desafogar, diminuir porque a atenção à saúde existe em três, né? Primária, secundária e terciária. Se o professor universitário é, fosse se conscientizasse que deveria ir à atenção primária para treinar o método da atenção primária que está perto da população e dele resolver as coisas mais simples. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, por exemplo, ela tem, não é à toa que nós concentramos 92% de todos os rancenianos do continente americano. É porque nos outros países, os dermatologistas e os residentes de dermatologia são obrigados a ir à atenção primária para treinar esse médico que está lá, né? Ele está lá para resolver os problemas, tratar a hanseníase. Não é o médico, não é o dermatologista que trata mais hanseníase. Quando a Sociedade Brasileira de Dermatologia resiste, né, a ir à atenção primária, como nos outros países, e de obrigar o residente dermatologista a ir à atenção primária, ele está cometendo dois grandes prejuízos. Primeiro,
Aquele médico que está ali, que poderia de imediato ser treinado, certo? Dele ser treinado ao ponto de deixar da hanseníase ser uma doença invisível, que é uma doença, o Brasil ocupa o segundo lugar no mundo, né? Ele estaria Uhum. treinando esse médico para resolver aquele problema, resolver de imediato, logo no início da doença, e também o futuro médico, porque hoje, no início desse século, foi descentralizado a, a, o ensino médico, antes era só para os hospitais universitários. O aluno passou a ter aula na atenção primária. Então, quando a Sociedade Brasileira de Dermatologia resiste a ir à atenção primária, obrigar o residente a ir lá, ele está cometendo não só de imediato um bom atendimento ao ranceniano, pelo médico bem treinado, que ele pode treinar, como um futuro médico, porque o aluno de medicina ele tem aula na atenção primária. Se o médico é treinado, bem treinado pelo dermatologista, o ranceniano de imediato vai ser bem tratado e logo. E esse futuro médico, ele também estará capacitado a identificar a doença. Então, é um duplo prejuízo, né? Porque hoje, realmente, hoje, em todo mundo, Alexandre, se valoriza a descentralização da medicina. O Brasil, que tem um país de dimensões continentais, com um grande aglomerado nas cidades, né? Uma coisa que é muito importante também, que melhora muito, diminui o custo, é a telemedicina. Você diminui o deslocamento da população. A população, num país grande, onde tem poucos especialistas, você pode, esse médico bem treinado da atenção primária, inclusive é um dos meus projetos, é de treinar esse médico da atenção primária e depois ele, treinado, enviar casos clínicos para mim, por exemplo. Porque a dermatologia é uma especialidade que depende muito de imagem. Então, praticamente até 90% há uma coincidência entre o atendimento presencial e a distância. O médico, lógico, o melhor atendimento é o dermatologista, mas a telemedicina secundária, que é a ligação entre o médico da atenção primária e o especialista, mandar um caso para o dermatologista e resolver, é melhor esse atendimento orientado pelo dermatologista, pela telemedicina. Esse médico atende melhor do que ele atender, por exemplo, só dermatologia. E aí é o quê? Todo esse prejuízo que eu lhe disse. É perda de tempo, né? Outra coisa também, muito desperdício, passando para outro assunto, outro item, se perde muito dinheiro hoje, Alexandre, a parte de acidente de moto, principalmente de moto. Eu vou lhe dar um exemplo como o governo faz errado. Alguns anos atrás, IPVA, o governo recolhia 4 bilhões de reais. Porém, ele tem a obrigação de investir 10% em educação no trânsito. Só que ele, desses 10%, ou seja, 400 milhões, 75% ele tira para colocar no déficit público de um governo que gasta muito e mal, desperdiça muito dinheiro. Só que esses 75% que ele tira desses 400 milhões é muito menos do que o que ele gasta com acidente de moto, das pessoas imprudentes no trânsito, principalmente em moto, né, que são geralmente pessoas de educação menos privilégio na educação, e eles realmente são imprudentes por falta de educação no trânsito. É outro exemplo de desperdício do dinheiro público. Outro grande desperdício do dinheiro público, eu acho que são os assassinatos. O Brasil é um país de alto índice de assassinatos, muito, não só
problemas estruturais familiares por falta de educação, desemprego, né? Gera tudo isso, o tráfego de droga é também um grande, grande desperdício de dinheiro. Muitas vidas correm mortes, né? Por questão de falta de investimento na educação da população em relação a drogas. Então, Ô, isso é uma doutor Sérgio questão. Paulo, eu Ah, estou, então, vamos, então, só para eu poder me orientar. Então, a primeira vertente do seu plano é investir na educação primária das pessoas, para que as pessoas possam ter um pouco mais de preocupação consigo próprias e passarem a compreender certas coisas que aparentemente são óbvias para os médicos, mas que não são óbvias para as pessoas. Eu me lembro, doutor, que o meu pai, ele sofreu um AVC e minha mãe era uma carioca sensacional. Minha mãe era uma mulher super divertida e cheia de ideias. E meu pai padecendo lá um AVC e as pessoas dizendo que tinha que ir para o hospital, ela fez, não, ele vai para o hospital, mas primeiro ele vai ter que comer para não chegar lá com fome. E mamãe queria dar para papai um ovo frito, com sal, naturalmente, tudo certinho. E alguém disse, não, dona Lúcia, não pode ser assim. Ele vai do jeito que está e lá os médicos decidem como vão alimentá-lo. E eu fico imaginando, doutor Sérgio Paulo, se mamãe tivesse dado para papai aquele ovo frito com, com sal, eu não sei se papai teria resistido à primeira hora lá no hospital, não sei, né? Mas então, bem, então existem coisas que são aparentemente são óbvias, é, mas que as pessoas não sabem. Então, o primeiro ponto do seu plano é o investimento maciço na educação das pessoas. Eu acho que pessoas tenham conhecimento de rudimentos de saúde pública, de saúde, e possam ter melhor, elas possam se antecipar ao surgimento de doenças por terem uma preocupação maior em frequentar médicos. É o primeiro ponto. O segundo ponto, pelo que eu percebi, seria o investimento na formação dos médicos, para que os médicos pudessem ter um conhecimento maior de certas doenças e, antes de pedir certos exames, pudessem já fazer alguns tratamentos mais. E com isso, então, se diminuiria a carga de exames, a carga de remédios, enfim, coisa assim. O terceiro ponto, que segundo eu percebi, foi o investimento no saneamento básico. No saneamento básico, né? muito Então, importante. educação, saneamento básico, formação médica, e tudo isso, naturalmente, teria que dar isso tem que ser gerenciado por um processo que saiba fazer a gestão. E aí tem que também se investir nos gestores. Eu não sei se eu esqueci com a parte dessa primeira etapa, porque depois nós temos, então, os acidentes com as motos e os acidentes com violência, né? Os crimes. Muito bem. Outra coisa, assim, muito, sabe, Alexandre, gritante, né, e implica isso de educação, é a obesidade. O Brasil tem crescido muito em todas as faixas etárias. A excesso de peso é uma coisa, e obesidade, o grau máximo de aumento de peso. Em todas as faixas etárias, tem havido um, um aumento da incidência percentual de obesidade. Um trabalhador que é muito importante, está dentro dos meus projetos da hanseníase, até mais do que o médico, eu acho que é o agente comunitário de saúde. Esse indivíduo, ele frequenta as casas, de ver a alimentação. É muito importante esse indivíduo. O nutricionista, nas escolas, existe o programa de saúde na escola, que em vários municípios do Brasil eles adotaram educação, até na cantina, né, da escola, de não vender coisas ultraprocessados. As pessoas comem errado, comem com também não só errado, mas às vezes de menos. Hipovitaminose, vitamina A. Então, essas pessoas, esses profissionais são muito importantes
na educação da população, que deveria ser iniciada na escola. Eu lhe sou sincero, eu não acredito muito nessa geração de adultos que nós temos. Eu acredito muito mais como André Regis, que é um grande político, para mim, o maior político de Pernambuco, de a gente investir na criança. Ele fala muito bem de que tinha uma criança que conviveu com o russo, o alemão e o inglês durante um ano. Depois de um ano, a criança sabia os três idiomas e o adulto continuava com o mesmo idioma dele. Então, é investir na educação das crianças. É aqui, ó, o terceiro ano de vida é quando o cérebro está em desenvolvimento, que deveria haver maior investimento para essas pessoas se tornarem adultos que possam pensar e que é um tanto perigoso, né, para alguns políticos da população pensar, né? Pensar, não vender seu voto, né? Ter consciência do voto, por exemplo. Eu vou lhe dizer aqui, olha, alguns sobre a obesidade, 62% dos adultos e 50% dos idosos têm excesso de peso. Então, eles consomem, gera a obesidade por falta dessa educação na nutrição desde pequeno, né, na escola, gera hipertensão, diabetes, e aí entra a chamada síndrome metabólica, que juntamente com câncer são as maiores causas de morte. A síndrome metabólica, hipertensão, diabetes, excesso de peso, aumento de colesterol, triglicerídeo, e que isso gera muita morte e muita invalidez. Infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, exatamente a obesidade que gera hipertensão e gera diabetes. Tem havido aumento de diabetes, de hipertensão, de obesidade. Você não imagina como isso pressiona o sistema público de saúde financeiramente, que poderia ser evitado. Você quer, vou lhe dar um exemplo, eu nunca esqueço, o exemplo é muito didático. A Covid, vou dar um exemplo. O que é que aconteceu na Covid aqui? Eles dispensaram o agente comunitário de saúde, fecharam a unidade básica de saúde, que teria a função de quê? De ir às casas para orientar a população a ter distanciamento, né? Usar máscara, lavar as mãos. Fecharam, deixaram de dar máscara, deveria ser as pessoas ao entrar no ônibus permitiram a superlotação. Para quê? Para deixar aquela população ir para os hospitais para utilizar aqueles respiradores caríssimos. Veja aí a grande mudança. Se nós tivéssemos investido no que eu acho sempre na atenção primária, qualificar o agente comunitário de saúde, essas pessoas educadas iriam evitar a transmissão do coronavírus e não iriam necessitar de tantos respiradores, de tanto hospital. Se gastou bilhões de reais o governo federal mantendo os estados e municípios com a compra de respirador desnecessariamente. Não há melhor exemplo mais didático do desperdício do dinheiro público nessa estratégia de prevenção do que a Covid, né? Então, olha, você não, eu estava lendo hoje a quantidade de doenças, de coisas geradas pela obesidade. Olha, é uma causa que gera muita coisa nesse país, podia ser evitado. Talvez que mais eu me lembrar de alguma coisa. A prática de esporte também. Você deveria pegar, por exemplo, a Praia de Boa Viagem, transformar em quadras, porque as escolas aqui em Recife, a estrutura física delas, elas são, por exemplo, o governo transforma uma casa onde morava uma família numa escola, que a criança não tem ventilação, não tem iluminação, não tem lugar para recreação, e
o governo deveria o quê? Estender Parque da Jaqueira, nos bairros, construir quadra de esporte, né? De tudo. Então, as pessoas com, praticando esporte e se alimentando corretamente, evitando a obesidade, evitaria muito gasto para o governo. Eu acho que é fundamental Doutor isso. Sérgio Paulo, o senhor falou de uma, seria as pessoas, agora o senhor falou agora, né? Pessoas praticando esporte e se alimentando bem. Na semana passada, o governo anunciou a saída do mapa da fome. Eu acredito que seja uma forma, seja um caminho, um bom caminho para, de alguma forma, a saúde como um todo melhorar, ou não. Sim, melhora, né? Essa é uma coisa emergencial, né? Pessoas que passando fome, eu acho que o governo Lula, desde o seu primeiro mandato, adotou isso. Mas quem adotou muito isso, sabe, foi Cristóvão Buarque. Ele foi o primeiro cara que despertou para uma coisa muito importante: todas as crianças nas escolas, todas as crianças vacinadas, né? Condicionar, porque tudo na vida, Alexandre, tem que se condicionar. Eu dou isso se você fizer isso. Então, no momento que o governo exigiu que todas as crianças fossem à escola, todas as crianças fossem vacinadas, todas as mulheres fizessem pré-natal, com isso, ele criou uma condição, né, de diminuir a, a incidência de doença. E realmente diminuiu a quantidade hoje, eu acho que menos de 2,5%, né, de desnutrição mesmo. Mas tem muita criança ainda desnutrida. E a desnutrição no início da vida afeta profundamente a função cerebral, a cognição dos futuros adultos. A faixa de Gaza é uma geração perdida de desnutridos lá. É um genocídio, né? Então, aqui também, eu acho que nisso o governo fez bem. Mas o governo fez muito bem ao condicionar o Bolsa Família a isso. Uma coisa, por exemplo, que ajudaria muito a hanseníase, por exemplo, considerando que é uma população que não pensa, que não teve ensino fundamental, a maioria é analfabeto, ou ensino fundamental incompleto, que não pensa, não reflete sobre uma mancha que tem, que deveria procurar um médico. Eu acho que de imediato a solução seria condicionar o paciente com hanseníase, como Recife, por exemplo. Recife, 12% abandona o tratamento, isso é péssimo. Ele vai ficar com sequela, é mais gasto para o governo. Um terço da população não é examinada. Uma doença que exige um contato íntimo prolongado, no momento que um terço só não é examinado, né, aquele que foi tratado é contaminado pelo que não foi examinado. Então, se o governo adotasse no que a maioria são do Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, pessoas com sequelas que têm um salário mínimo, inclusive o ranceniano, né? Quando ele não investe na educação e exame das crianças para identificar a hanseníase, esses pacientes sequelados de hanseníase recebem o benefício de prestação continuada. Esses indivíduos, se não, por exemplo, portador de hanseníase, cara desse, por outro motivo, ele não completasse o tratamento e não fosse examinado todos os membros da família, perderia o benefício. Porque para essa população, Alexandre, que não pensa, não reflete, não são pensadores, a única maneira de você obrigá-los a completar o tratamento a todas as pessoas familiares é do bolso. Infelizmente, é uma proposta que eu faria ao Ministério da Saúde de realmente, como acontece na vacinação, que é boa no Brasil, porque é condicionada o benefício da Bolsa Família à vacinação das crianças. Então, são propostas, né, que melhoram muito. Mas, resumidamente, educação no ensino fundamental,
investimento na atenção primária, de formar médicos que possam resolver os problemas ali na comunidade, diagnosticar e tratar precocemente para evitar internamento, se gasta muito, né? Então, isso e os futuros médicos, né? Que são treinados também na atenção primária. É outro benefício, que infelizmente as sociedades de medicina, as sociedades de especialidade, cardiologia, neurologia, deveriam obrigar, dentro da residência médica, obrigar o médico o residente a ir à atenção primária para qualificar aquele médico para termos o ideal, que é o médico da atenção primária capaz de resolver as doenças mais frequentes em cada especialidade. E com isso você desafoga, né, o sistema terciário. O que é que acontece no interior? Eles, por exemplo, não treinam o médico lá, pega uma ambulância e joga aqui na cidade, no Hospital da Restauração, Hospital Oswaldo Cruz, o Hospital das Clínicas, sobrecarregando esse sistema que não tem capacidade para atender tantas pessoas que muitas vezes é uma parasitose, uma coisa assim, poderia ser tratada lá na atenção primária. Então, por isso, eu digo a você, você perguntou um tema, como gastar menos dinheiro com mais qualidade de saúde, eu acho que é isso, de todas essas coisas, eu acho que a educação policial, por exemplo, o policial é um cara muito, sofre muito estresse. Eles, por exemplo, eles, quando são contratados, eles são, aprendem treinamento de tiro, certo? E só ali, depois mais nada. Porque eles dizem que o preço da bala é muito caro para treinar esses policiais. E quando se perde vidas, um policial vai atirar num bandido, atira em crianças, em pessoas inocentes. Por quê? Porque eles não treinam esse policial a treinar sempre, a atirar. Não treina esse policial para a atenção psicológica, você tem um acompanhamento psicológico. Então, a gente tem uma polícia rude, agressiva, violenta, né? Que também prejudica muito a população, vidas, pessoas sequeladas, quadriplégicas, né? Tem um exemplo do nosso amigo do Compaz, que a irmã dele foi numa abordagem de um assassino, ficou tetraplégica, Murilo Cavalcante. Veja aí quanto se o governo gasta na atenção a essa pessoa que paraplégica, né, que deixa de andar, tudo, né? Então, eu acho que realmente precisa mudar. O Ministério da Saúde precisa ser Ministério da Saúde, não Ministério da Doença, o que ele é, eu Exatamente. acho. Bom, nós estamos chegando ao final dessa conversa com o professor Sérgio Paulo, dermatologista, diretor da Prontopele, que nos falou sobre a saúde pública no Brasil e apresentou algumas ideias para solução que sejam capazes de reduzir custos, sejam investimentos e oferecendo bons resultados. O doutor Sérgio Paulo, ele foi muito enfático e ele insistiu na necessidade da educação das pessoas, na educação das pessoas que vão um dia adoecer. Então, a ideia é que elas adoeçam menos, até porque, e quando adoecerem, que eles sejam ágeis e sejam ágeis em procurar o médico. Ela tem uma iniciativa nas primeiras fases da doença e não esperar que a doença grave ao ponto que não tenha mais cura. E o doutor Sérgio Paulo também apresentou a ideia não, né? Lembrou a necessidade do investimento na primeira fase não sei como é que o senhor chamou, doutor Sérgio, na primeira. Infância, né? A infância. Não, a primeira infância não. Os médicos que vão o primeiro tratamento, não, como é é, a primeira abordagem que o médico faz com as pessoas. Na atenção primária. Ah, exatamente, na questão primária. Então é importante o investimento nisso. Depois ele falou no investimento
na formação dos médicos, né? E tudo isso, naturalmente, isso é um conjunto, né? Que não tem um começo nem fim, mas é um conjunto que passa pelo saneamento, passa pela educação no trânsito, passa pela educação, enfim, passa por tudo, por um conjunto. Mas o fato é que esses investimentos todos, eles redundam numa solução muito barata. Então, aquilo que o Estado como um todo gasta, ele vai gastar muito menos e oferecer um resultado muito melhor. E, naturalmente, essas teses que o professor Sérgio Paulo levanta, elas têm que ser discutidas. E aí eu conclamo a todo mundo médico a discutir. Não só o mundo médico, mas também o mundo da gestão de serviços médicos. Os gestores, os secretários, os diretores, discutam, porque são soluções como essa que podem baratear bastante os investimentos que o Estado faz na saúde pública. E eu lembro que nós vivemos num tempo de contenção de despesa. O tempo todo é assim, né? O tempo todo é assim. E, naturalmente, o pior de tudo é que sempre que vai ter algum corte, os nomes mais doces na cabeça de quem faz corte de recursos são saúde e educação. Então, primeiro, esses nomes têm que sair do vocabulário dessas pessoas, né? Vamos começar a poupar mais educação e saúde. E depois, já que vai gastar, vamos procurar gastar melhor nas coisas que são feitas. Então, eu sugiro que todos prestem atenção a isso que a essas ideias que foram apresentadas pelo doutor Sérgio Paulo, que vale a pena. Doutor Sérgio Paulo, palavra sua para as suas despedidas e, eventualmente, a apresentação de alguma preocupação a mais. Olha, Alexandre, a minha proposta é de que as universidades, certo? As sociedades de especialidades se aproximem da atenção primária, que todas as especialidades, cardiologia, neurologia, incluam no programa de residência a ida à comunidade, não só para ajudar a comunidade, mas também humanizar esse médico, que é tão bom servir. Eu sou rotariano e tenho o maior prazer de ir às comunidades e levo alunos humanizar, fundamental, formar população que pensa, que se preocupa com a doença no início, que tem hábitos saudáveis de se alimentar bem, de praticar esporte e deixar não fumar, né? Não consumir droga, todo um estilo de vida um bom estilo de vida que dificulta, retarda a população adoecer. Que a população idosa seja bem cuidada, para que ela só precise do médico, de internamento, quando no mais demorar mais próximo à morte. Então, são medidas educativas da população, dos médicos, né? Que nós, os gestores, se abram mais a compromisso em investir no funcionário público, em qualificar o funcionário público, na educação, na saúde, no meio ambiente, muito importante também. São as três coisas mais importantes: educação, saúde e meio ambiente. Hoje estão muito interligados. Perfeito. Bom, muito obrigado mais uma vez. Essa nossa entrevista seguramente vai alcançar um dos picos de audiência, porque é um tema palpitante, é um tema importante que interessa todo mundo. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Até mais, Alexandre. A todos. Até logo. É, Sérgio, é, depois eu vou editar. Se você Gostou? gostei, achei ótimo mesmo. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Mais ou menos o que eu vejo, minha experiência como professor de 40 anos, né? Rapaz, as pessoas deviam ter mais acesso a, a pessoas como você para perceber que existem, eventualmente, investimentos pequenos podem oferecer grandes resultados, né? Então, veja bem, eu vou editar. Rotary hoje, mas eu estou no Rotary, mas até disse a uma rotariana aqui que veio hoje. Eu fiz uns projetos com a finalidade de procurar o
de que eu só, como eu já fui, não, eles não se sentirem à vontade para dizer não. O Rotary eu vou continuar se eles me acompanharem junto ao gestor público para botar para frente as coisas que são É, baratas, sabe? a minha experiência em Rotary é que se for para se, se é, não houver a percepção que o gestor público foi incomodado, vai tudo bem. Mas se alguém perceber que o gestor público vai ficar incomodado, eles vão correr, deixar só. Já correram em Já, né? duas gestões anteriores, a anterior agora a essa atual, falei muito de o Compaz. Eu acho o Compaz uma grande coisa de ressocialização, não só para a estrutura física, como também de um contato muito próximo à comunidade. Só consegui uma vez um Compaz lá de Santa Terezinha. Se eu me convencer de que o Rotary só quer coisa de cadeira de roda, plantar, plantar árvore, e O aí pessoal, eu o saio, pessoal não me prefere interessa isso. isso. Agora, e outra coisa, você, sempre que você achar interessante, pode contar com o canal até agora. Aqui não tem nenhuma dificuldade de dar espaço para suas ideias, nenhuma dificuldade. E podem ser ideias controversas, podem ser ideias que chocam alguns. Eu não tenho nenhuma dificuldade em comprar grandes brigas e suas brigas não nos interessam. Agora, correndo, vou para Serra Talhada. Lá tem Faculdade de Medicina da Universidade de Pernambuco, para tentar, junto com a coordenadora do curso médico, foi minha aluna, excelente aluna, e agora é responsável para ela fazer chegar à atenção primária, porque a coordenadora do curso médico, na porta da diretoria, ela me disse: isso não precisa. Os médicos da atenção primária estão treinados. Ah, Temos dermatologistas suficientes. Não tem. Isso é mentira. E não ela sabe, se não. zangou porque eu estava querendo. O médico da saúde da família e comunidade, faltou falar também, que é um médico muito importante para gradualmente ir substituindo esses médicos mais antigos, Sei. desatualizados, que Uhum. perderam o hábito de estudar. Mas ela se opõe. É, Mas aí eu vou a Petrolina e agora eu já tenho uma moça que falou comigo do Mohan, que ela é residente da atenção à saúde da família e comunidade, para eu ir lá. Eu vou. E vai, aí vou tá bom, Sérgio. mostrar que vê que esse pessoal precisa. A minha universidade, rapaz, o negócio não anda nada. É tudo, é parado, não anda. Eu É, imagino. Sérgio, é, pode dar certo. tá certo? Então tá Qualquer bom, coisa, tamo junto. Se precisar, é só tá avisar o que certo. quer, tá certo? E se precisar fazer algum tipo de ajuste, alguma coisa, acrescentar não, mas se reduzir alguma coisa, me diz. Tá certo? Dessa vez tá tudo bom. Tá. Tá Tá bom. bom, Sérgio. Um Viu? abraço pra você. Um Obrigado. abraço. Viu? Até logo. Tchau, Tchau. Tudo tchau. de bom, rapaz. Tchau.